Graça e paz, amados, estamos mais uma vez de volta com o Manar Podcast. E hoje nós vamos ver 5 sinais de que possivelmente você esteja se afastando de Deus. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Nem sempre o esfriamento espiritual acontece de forma repentina. Na maioria das vezes, ela é silenciosa. A pessoa continua frequentando o culto, continua frequentando os trabalhos da igreja, cantando louvores a Deus, cantando hinos, participa das atividades da igreja e mantém uma aparência de espiritualidade, mas no seu coração já não arde mais aquele fogo pela presença de Deus. Isso é um ponto importante que a gente tem notado nos crentes mais recentes, principalmente os jovens. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela gozava de grandes movimentos, de grande bênção naquele momento. E era uma igreja ortodoxa, perseverante, era uma igreja comprometida com a verdade. Contudo, Jesus revelou um problema invisível aos olhos humanos. Ela havia abandonado o primeiro amor. Esse texto está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4. Quando o texto diz: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor." Olha, nessa condição de abandonar o primeiro amor, nos remete à igreja moderna, à igreja dos nossos dias. Isso nos ensina que é possível manter uma religião e, ao mesmo tempo, perder a paixão por Cristo. E o primeiro sinal de que isso acontece é justamente quando a oração deixa de ser um prazer e se torna uma obrigação. Quando a fé está viva, o cristão, ele deseja estar na presença de Deus, deseja orar a Deus, a oração deixa de ser apenas o dever e torna-se verdadeiramente o relacionamento com Deus. Entretanto, quando o coração esfria, a oração passa a ser rápida, passa a ser mecânica e muitas vezes passa a ser esquecida. Quem ama deseja conversar. Quem ama procura estar junto, procura dialogar. Quando deixamos de falar com Deus, revelamos que algo diferente, algo está acontecendo no nosso interior. E é aí onde vem a segunda falha nesse sentido. Porque o segundo passo para você notar que está se afastando de Deus é quando a Bíblia perde o seu encanto. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus ditada para nós, mostrada para nós. Mas quando ela não desperta mais o interesse, onde antes havia um desejo, a alegria de pesquisar, de estudar a palavra, de estudar as Escrituras, agora qualquer distração parece mais interessante.
o celular, ou um vídeo na TV, ou no computador, que se alimenta apenas da opinião do mundo, que se alimenta apenas da ideia que o mundo apresenta, inevitavelmente vai enfraquecer espiritualmente. O terceiro grande sinal é que, com o afastamento desses dois instrumentos, a oração e a leitura da palavra, o pecado deixa de incomodar. O pecado deixa de incomodar. Mas você diz assim, mas não é bom o pecado deixar de incomodar? Não nesse sentido. Porque quando nós deixamos, ou vemos, ou passamos a ver que o pecado não nos incomoda, isso é um sintoma perigoso de esfriamento. Porque quando a consciência não reage ao pecado, você está concordando com o pecado, se conformando com o pecado, minimizando o pecado. E aquilo que antes gerava arrependimento, passa a ser agora justificativa. Passa a ser justificação. Pequenas concessões tornam-se agora hábitos. É naquele relacionamento muito mundano entre os jovens, que pode fazer todas as coisas, pode experimentar relacionamento antes de ter um compromisso. É aquela vida que muito mais se parece com os relacionamentos do mundo do que com relacionamento saudável. Quando você começa a achar que casar virgem já não é tão interessante, de ter um relacionamento só depois do casamento não é tão interessante. Essas pequenas concessões tornam-se hábito. E quando o Espírito Santo não te convence mais do pecado, ainda há esperança, se ele ainda te convence do pecado. Mas se não, é porque você já está num caminho muito perigoso. Porque o verdadeiro perigo começa quando o pecado deixa de causar tristeza. O verdadeiro perigo é quando você deixa de ver o pecado como pecado e passa a ser como uma pequena falha. O quarto perigo que acontece aqui na vida cristã são quando as coisas do mundo ocupam o lugar de Deus. Ao invés de você estar na igreja, reunido em comunidade, você começa a ir mais para o shopping. Você começa a ter encontros esporádicos com a igreja. Você passa a ter mais frequência em reuniões com a turma da escola, com a turma do condomínio, com os amigos do mundo, que muitas vezes vão cheirar isso, cheirar aquilo, e você vai na onda. As reuniões regadas a bebidas alcoólicas, muitas vezes permitidas, não é? Vendidas a menores de idade, ou mesmo a jovens que já não são menores de idade, mas são jovens ainda, e começa a se embelezar pelas coisas do mundo. O problema não é possuir essa condição de relacionamento. O problema é saber com quem você está se relacionando. Jesus ensinou que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Quando a fé esfria, sobra tempo para redes sociais, sobra tempo para entretenimento, a compromissos pessoais, mas falta disposição para buscar o Senhor. Falta alegria de estar na presença de Deus. O problema não é possuir bens ou aproveitar momentos de lazer no condomínio, no resort ou em qualquer outro local no final de semana. Esse não é o problema.
O problema é quando você troca tudo isso, ou troca a presença de Deus por essas coisas. Então, o problema é quando essas coisas se tornam mais importantes para você do que Cristo. Então, olha, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração transforma-se em um ídolo. Seja reuniões de amigos, seja reuniões familiares, seja reuniões com o intuito de estar se divertindo. Tem jovens que começam na sexta-feira à noite, frequentando uma rave, e no sábado não quer ir a uma reunião dos jovens, no domingo não quer ir à igreja, porque as amizades e as novas amizades são muito importantes. E essa comunhão com a igreja, ela perde a importância. E esse é o quinto perigo. O cristão maduro entende que Deus nos chamou para viver em comunhão. O cristão maduro, ele sabe que ele vive dentro de uma fogueira. Vamos dizer, de um fogo espiritual. E se você for tirado do fogo, assim como a brasa retirada do fogo normal, ela tende a se apagar, você se afastando da comunidade, você se afastando do povo de Deus, a tendência é se apagar também. É se conformar com este século. A pessoa começa a faltar aos cultos sem nenhuma necessidade ou nenhuma explicação plausível. Evita servir a igreja, evita assumir compromisso com as tarefas da igreja e se distancia dos irmãos. Muitas vezes encontra o irmão na rua, ao invés de dar a paz do Senhor, de conversar, que alegria te ver e tal, muitas vezes troca de calçada para não encontrar com o irmão, ou finge que não viu. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Porque o isolamento espiritual quase sempre antecede grandes pecados, grandes quedas. Então, Deus fortalece seu povo em comunhão. Deus fortalece o seu povo quando está em adoração coletiva. Deus fortalece o seu povo quando estão juntos, quando o povo de Deus está junto, diante da exposição fiel da palavra de Deus. Queridos, após identificar esses problemas, o apóstolo Paulo também identificou isso em Éfeso. E Jesus identificou isso na igreja de Éfeso. E Jesus não apenas repreendeu, mas ele apresentou o caminho da restauração. Veja, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você se lembra quando você participava dos trabalhos da igreja, dos cultos, do coral, das peças apresentadas na igreja, as peças teatrais que tanto você tinha desejo de participar quando estava na mocidade, nos luais, né? Que era feito pela mocidade, nas sociais, que era feito na igreja, quando você se alegrava com a noite da pizza, com a noite da sorvetada. Você se lembra, jovem? Quando você participava dos trabalhos da igreja, no culto do amigo, e levava os seus amigos para ouvir a palavra de Deus, você tinha desejo de estar na presença de Deus, de fazer parte da banda, de fazer parte do coral, de fazer parte, muitas vezes, dos eventos que estavam ali acontecendo, e você era feliz. Então lembra-te dessas primeiras obras. Cristo continua fazendo o mesmo convite que fez
a igreja de Éfeso, ele continua fazendo a igreja hoje. Se a sua oração perdeu a intensidade, se a Bíblia deixou de ser alimento, se a presença do pecado já não incomoda, se o mundo ocupa o primeiro lugar no seu coração, se a comunhão perdeu o valor, não endureça o seu coração. Volte ao Senhor enquanto é tempo. Volte ao Senhor. O Evangelho não é apenas um convite para começar a caminhada, mas também é um convite para recomeçar. Recomeçar sempre de onde for necessário. Então, o que nossa oração aqui, nesta condição em que nós estamos falando para você, é que você não confronte a igreja, mas que você busque o apoio da igreja, que você seja restaurado, que se arrependa sinceramente e que a nossa oração por você hoje seja a do salmista, quando ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Que nunca percamos o primeiro amor, que nunca deixemos de nos reunir como família de Deus, num firme propósito apaixonado de perseverar até o fim na presença de Deus, louvando e engrandecendo o seu nome, participando com alegria dos momentos saudáveis de estar na presença de Deus. Queridos, o mundo, ele faz a propaganda muito bonita, com muitas luzes, com muito esplendor, com muita alegria aparente, mas no final é caminho de morte, é caminho de tristeza, de desesperança. Volta para o Senhor, busca a sua presença e o Senhor te iluminará. Amém? Se você gostou do nosso podcast de hoje, eu sei que foi um tanto quanto apelativo, mas é necessário, porque nós estamos vendo a igreja caminhando para um lugar que não é bom e precisamos gritar para que voltem, não é? Nosso ditado aqui no Nordeste é: por causa de um grito, perde-se uma boiada. Por causa de falta de instrução, é que muitas vezes as igrejas estão perdendo seus jovens. Jovem, volta para Jesus enquanto é tempo, tá bom? Fica com Deus, eu te encontro no nosso próximo podcast, se Deus assim nos permitir.